É muito importante a gente entender nessas pessoas é que muitos se perguntam por que esses gifters, esses espectadores dão presentes. Por que elas presenteiam? E aí eu voltei um pouco atrás para trazer esse engajamento para vocês, esse embasamento para vocês, em algumas pesquisas sobre da ciência social, sobre o ato de presentear. E aqui a gente não está falando do digital, a gente está falando do ato presentear como um todo. Do ato presentear no espectro geral, fora das lives. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não é uniforme, não existe um motivo pelo qual você presenteia. Existem alguns motivos e isso pode ser um ou outro ou vários ao mesmo tempo. Existem 4 dimensões que cercam o porquê das pessoas presentearem. A dimensão emocional, então presentear, as pessoas presenteiam porque isso é um ato emocional. Elas presenteiam porque dá prazer. Então, eu presenteio as pessoas porque eu gosto de presentear, porque eu sinto uma vontade mesmo de presentear. Isso é uma das dimensões que pode justificar o presentear. A segunda delas é a dimensão social. O presentear pode ser um ato que traz status, um ato que traz um reconhecimento. E aqui já fica mais claro como a gente pode trazer isso para o mundo do TikTok Lives. Grandes streamers ou grandes pessoas que cresceram na comunidade por serem presenteadoras. Então a gente pode trazer 2 exemplos como o Black Bolt e a Natália Digital. Elas entendem, e essas 2 pessoas entendem que o fato de eles entrarem em lives e darem super presentes como o TikTok Universe, eles num patamar elevado. E as pessoas começam a enxergá-los e a apoiá-los porque eles são essas pessoas que presenteiam grandes presentes. E isso pode acontecer também no mundo real. Se eu sou um vereador, por exemplo, uma figura pública, e eu dou um Corsa antigo, tem um impacto, mas se eu dou uma Ferrari para alguma pessoa, tem outro impacto. Então, o presente ele também tem uma questão de ascensão social. A gente vê muito também assim, alguns influenciadores que presenteiam pessoas próximas com iPhones, com casas, e isso mostra também que eles ascenderam dentro da sua classe ou da sua classe social, basicamente. Dimensão de obrigação. Essa ela é um pouco... ela tem um nome meio ruim, porque obrigação lembra de uma coisa ruim pra gente, mas não necessariamente é ruim, tá? A dimensão de obrigação justifica que as pessoas presenteiam por conta de uma norma social. Então, vamos aqui falar. Quando a gente vai para um aniversário, a gente presenteia... Claro, a gente pode presentear por a outra dimensão que a gente vai falar aqui, que é a próxima, mas existe um código social de que quando você vai para um aniversário, você vai para uma festa de aniversário, você leva um presente, certo? Então, você não vai chegar num aniversário pra comer bolo, pra bater parabéns, sem entregar esse presente. Isso é um contrato social que a gente tem, né? Esse termo é um pouco da ciência social, mas que nós estamos combinados que a gente vai pro aniversário e leva um presente. E no TikTok Lives, falando para essa dinâmica de TikTok Lives, isso vai poder se repetir quando a gente tem as famílias, os grupos, né? Os combinados, os grupos de crescimento. Então, existe uma certa obrigação de reciprocidade, de retorno para quando você presenteia uma pessoa. Então, em algumas famílias isso acontece. Se eu te dou um leão, você me dá um leão. Se eu te dou um TikTok Universe, você me dá um TikTok Universe. E isso é muito comum, tá? E a dimensão simbólica. A dimensão simbólica, ela é o ato mais comum. Na verdade, é um dos motivos mais comuns, né? É quando, dentro, né, esse ato de presentear, você quer que aquele presente signifique alguma coisa para a pessoa. Então, quando eu compro um item e, sei lá, eu compro um presente para um amigo que numa viagem que eu fui, que ele sonhava em ir e não pôde ir. Então, esse presente, ele simboliza essa relação. Ou quando a gente tem uma relação muito forte com um amigo, com o pai, e dá um presente. Então, esse presente significa o sentimento que eu tenho por você. E essa dimensão simbólica, ela é muito importante para justificar os presenteadores, né, os gifters, no TikTok Lives. A maioria das pessoas presenteiam porque elas querem, às vezes até mostrar, unindo aí a dimensão social e a dimensão simbólica, a relação que eles têm com você. Então, tanto para você, ele quer te mostrar que sente um carinho por você, tem um sentimento ali por você, tanto para as pessoas. Então, muitos dos gifters, eles presenteiam porque eles querem mostrar para as pessoas essa relação que vocês têm. E por que é tão importante eu falar sobre isso? Porque quando a gente começa a fazer live, a gente se questiona muito sobre as pessoas realmente gastam dinheiro com isso, as pessoas realmente vão entrar na minha live e vão me dar presentes, mas existe um motivo de por que elas presenteiam. E para que essas pessoas te presenteiem, você precisa aprender como e por que elas vão te presentear. Ninguém vai entrar numa live e vai presentear só porque você tá ao vivo.
Não, isso não acontece. Pode acontecer, claro, existem alguns grupos que fazem isso. Vamos presentear, vamos entrar nas lives aleatórias e presentear só porque a pessoa tá ao vivo. Mas geralmente, para vocês conquistarem, isso é algo muito aleatório e algo muito que não pode não se repetir. Então, vocês precisam começar a buscar o entendimento um pouco por trás do mecanismo. Para que vocês conseguirem criar e encontrar bons gifters dentro da sua comunidade. Bom, seguindo adiante, por que a gente